Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais essa escola bíblica dominical. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 8. Isaías 6, 1 a 8. Amém? Vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se movimentavam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos estar orando nesse momento, entregando a nossa EBD ao Senhor. Senhor nosso Deus, entramos agora na Tua presença nesse início de semana, pedindo para que o Senhor possa estar nos abençoando, nos concedendo a Tua graça, para que possamos nesse momento aprender mais da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, abra os nossos corações para que eles possam receber a Tua palavra e assim possamos crescer na Tua graça, Senhor, e no conhecimento da palavra do Senhor. Abençoe o culto à noite, que será dirigido mais tarde. Que o Senhor esteja nos concedendo a Tua graça, a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos agora para o momento de louvor. Bom dia a todos, os que estão presentes e os que estão nos assistindo em casa. Bem-vindos à nossa escola dominical desta manhã. Nós lemos um texto interessante que diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, mostrando que Isaías também viu o Senhor sentado no trono. Hoje a nossa aula vai falar sobre o trono de Deus, sobre a visão de João, vendo o trono de Deus, e podemos ler aqui e perceber que o profeta Isaías, há muitos anos atrás, já tinha visto o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, arrodeado de anjos, de querubins em sua volta, o glorificando. Eu quero cantar com os irmãos. Vamos colocar em pé, queridos, nesse momento. Eu quero cantar um cântico do inário, do nosso inário, o 103, Achei um Bom Amigo. Nós vamos cantar ele um pouquinho mais ligeiro, num estilo country, assim, ó.
Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Achei um bom amigo que se assenta no trono da glória, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cantar um canto com vocês agora também, bastante conhecido, queridos, que recebi um novo coração. Creio que todos conhecem, a gente já canta esse cântico. Vamos louvar o Senhor. Nós ainda estamos sem a transparência, mas eu creio que dá para nós cantarmos juntos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. É tão importante estarmos juntos. Nossa oração é que logo possamos todos
mas sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, estarmos reunidos para juntos cultuarmos o nosso Deus. Essa lição de hoje, nós vamos ver que todos estão em volta do trono cultuando a Deus. Uma das coisas que mais acontece no céu é o culto, é a adoração de todos. Ali estão não só homens, anjos, até os animais, todos estão ali em volta do trono adorando. Então, aqui na terra, nós precisamos fazer isso também. Precisamos nos reunir, a comunidade do Senhor, para juntos cultuar aquele que está sentado no trono. Eu quero cantar mais um cântico, o Cântico de Maria. Eu acho que todos conhecem também. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu gosto muito desse cântico e me acompanhem, me ajudem nesse cântico. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar, restaurar. Vem Espírito Santo restaurar, visitar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Senhor amado, obrigado por este louvor, obrigado por esta manhã, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, a oportunidade também que o Senhor dá para os irmãos se reunirem em seus lares, para essa escola dominical, para aprenderem mais uma porção da Tua Palavra, e agora nós nos colocamos
na dependência do Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Pai, nesse momento de reflexão. Estamos trabalhando um livro muito importante, o Apocalipse, que o Senhor nos dê prudência, nos dê sabedoria na exposição para desvendarmos, Pai, de uma forma bíblica, esse livro, que é tão importante para abrir a nosso entendimento, para conhecermos melhor os planos do Senhor e a Tua palavra. O Senhor nos abençoa e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar, por gentileza. A nossa lição hoje é a lição de número 5. Eu já convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Nós estamos trabalhando esses dois capítulos e é por isso que nós dividimos em duas aulas. Temos o mesmo título da Escola Dominical, porém parte 2. Então, porque nós precisamos trabalhar capítulo por capítulo desse livro para a gente poder entender, usando a revista como um apoio, e aí nós vamos aprendendo. Hoje nós vamos trabalhar a revista, nós trabalhamos o texto na aula passada dos dois capítulos e vamos trabalhar o texto, mas vamos fazer uma leitura dos dois capítulos aqui, agora uma leitura bem feita para a gente poder entender melhor o que vamos ler. Eu vou começar lendo o capítulo 4, os irmãos vão apenas acompanhar a leitura, ok? Para a gente andar mais rápido. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos.
Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoraram. Irmãos, eu quero agora fazer uma breve paráfrase desses 2 capítulos ainda, para a gente recordar e entender. O ano era 95, eu lembro como se fosse hoje. João era pastor da igreja de Éfeso. E ele foi enviado, como nós já vimos, para a ilha de Pátimo, pelo imperador Domiciano, porque a perseguição estava tremenda e Domiciano era muito perverso, muito cruel e exigia adoração para si. E ali nós vimos que Jesus apareceu para ele, né, com a voz forte de muitas águas, de trombeta, ditou não só as cartas, né, mas continuou com ele, primeiro ditou as cartas, ele escreveu, e logo após ele olha para o céu, vê uma porta aberta, e o próprio Jesus diz para ele: suba para cá, e ele foi arrebatado, né, em espírito, ele foi para os céus e imediatamente ele viu o trono de Deus. Ele viu alguém sentado, porque ele não pôde ver Deus, obviamente, né? Ninguém vê Deus, ele viu apenas brilhos semelhante a pedras. E nesse trono havia vozes e trovões, havia um arco-íris acima, né, do trono, havia como que um mar de vidro, como semelhante a cristal, e ali em volta do trono ele viu 24 velhos senhores, 24 anciãos, vestidos de brancos, em 20 tronos, né, em volta daquele trono, 24 tronos, e com 24 anciãos com coroas de ouro e vestidos de branco, e o tempo todo adorando o Senhor. E entre o trono e os 24 anciãos também ele viu 4 seres viventes com o rosto de animais e um com o rosto de homem. Ele estava formando um círculo, mas melhor um quadrado, né, ocupando os 4 cantos, estava entre o trono e os 24 seres viventes. Sendo que o primeiro ser vivente tinha o rosto de leão, o segundo de novilho, o terceiro de águia e o quarto de homem. Vamos colocar essa ordem. Também estavam adorando o Senhor continuamente. E assim ele prossegue a narrativa do capítulo 1, né, todos ali adorando o Senhor, esses 4 seres viventes, que nós vamos ver o que representa esses 4 seres viventes e os 24 anciãos. E aí ele adentra o capítulo 2. Ele diz que aquele que estava sentado no trono, ele estava com um livro na mão, um rolo, um pergaminho selado com 7 selos. E quando ele viu esse livro na mão dele, ele viu também um anjo forte que passeava pelos céus, perguntando muito alto, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E João diz que nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar algum havia alguém que pudesse ser digno de abrir aquele livro. E João disse que ele chorava muito, porque não havia ninguém que abrisse o livro. Quando um desses 24 anciãos o consolou e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E ele olha para ver esse leão da tribo de Judá, mas ele vê um cordeiro no lugar do leão. E esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. E esse cordeiro caminhou em direção ao trono, tomou o livro. Quando ele tomou o livro,
os 4 seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. E aí segue a adoração, juntando mais seres, né? Primeiro esses 4 seres viventes, depois vem os 24 anciãos, daí os anjos do céu, todos os anjos formando aquele círculo enorme, todos os anjos, e depois dos anjos, aí vem todas as criaturas, todos os animais, até inseto, enfim, porque diz todas as criaturas que há nos céus, na terra e debaixo da terra, estavam ali dando glória, glorificando o Senhor, ou seja, o trono ali no centro, e todo mundo adorando o Senhor. Essa é a paráfrase, né, numa linguagem simples desses 2 capítulos, e que nós vamos adentrá-los agora na revista, só para ratificar, porque eu já expliquei na aula passada o que significa cada uma desses símbolos, é apenas símbolo, não existe essas coisas, por exemplo, não existe um cordeiro com 7 chifres no céu, essas coisas, isso é uma analogia para ensinar, né, nos ensinar o que acontece, não tem 24 anciãos ali sentados, isso não existe, isso é apenas simbólico. Então eu vou para a revista com vocês agora, eu quero que vocês abram na lição 5, por gentileza, porque ele começa dando a ilustração, como sempre, né? Ele sempre na lição de escola dominical. E hoje a ilustração dele ele fala sobre os soberanos da antiguidade, os reis da antiguidade, que eles tinham muita autoridade. Os da antiguidade e até da Idade Média. Tinha um poder imenso de matar, de fazer o que quisesse. Lembram dos faraós, dos Césares? O poder que concentrava na mão desses homens, poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas. E o autor diz que hoje essa ideia de rei é apenas decorativo, praticamente. Olha na Inglaterra, né, que é o parlamento, aquele ali é o chefe de Estado ali, para representar, para estar nas festas, nos eventos ali, né, e para ficar bonito. E o país tem rei, aquele negócio todo, mas não tem aquela autoridade. Ele usa essa ilustração para a gente ter uma ideia da sensação de João, né, quando viu aquele rei sentado no trono ali. Era diferente o contexto, devido à autoridade que tinha os reis daquela época. Então ele faz essa ilustração para adentrar na revista. E ele entra aqui exatamente falando sobre o início aqui, a porta aberta nos céus, e João adentrando e vendo o trono de Deus. E aí eu já começo falando sobre a explicação das coisas, porque nessa segunda coluna aí, no primeiro parágrafo, diz assim, Jesus utiliza 3 pedras preciosas para descrever a aparência daquele que está... João, né? João utiliza 3 pedras preciosas para descrever a aparência daquele que está sentado no trono. Então é aquilo que eu já disse para vocês, João não viu Deus, porque ninguém pode ver, ele viu um brilho de 3 cores, ele viu um brilho branco, um vermelho e um verde, e ele é muito maravilhoso esse brilho, e ele comparou com o que mais belo ele já tinha visto na terra. Então, ele comparou com essas 3 pedras, né, com o jaspe, o sardônio e a esmeralda. O trono primeiro tinha uma onda de branco transparente, naquela claridade, depois um vermelho, que significa juízo, sangue de Jesus, justiça. O primeiro jaspe significa a transparência, a santidade do Senhor, a dignidade. E esmeralda, que nós vamos ver que no caso seria a esperança, porque é o arco-íris, né? Então, essas 3 pedras aqui representam o que ele viu ali, ele não pôde contemplar o rosto de Deus. E mais adiante, o autor falando sobre o arco-íris, olha o que ele vai falar. O arco-íris ao redor do trono lembra a visão de Ezequiel, bem como a misericórdia de Deus nos dias de Noé, sugerindo que o trono de juízo também é um trono de graça para com o seu povo. Então estava o trono de Deus ali, estava o arco-íris, aquele arco-íris de Moisés, quando o Senhor destruiu toda a terra e ele ficou penalizado com misericórdia, e ele criou aquele arco-íris e falou para Moisés, olha aquele arco-íris ali, Moisés, enquanto existir aquele arco-íris eu não vou destruir mais a terra. Então aquilo mostra a misericórdia do trono, mostra também juízo
julgamento, porque aquelas vozes, aqueles trovões, aqueles relâmpagos ali mostram a justiça de Deus, a fúria de Deus. Mas é isso, Deus tem justiça e amor. Eu vi até uma expressão recentemente, sobre o pastor, que o pastor é aquele que ama, que acolhe, que pastoreia, mas o pastor não é só aquele que beija e abraça, não. Ele não pode ser só aquele que beija e abraça. Se ele é realmente pastor, ele tem que ser aquele também que disciplina, que corrige. Então, Deus é assim. Em cima o arco-íris, mostrando a compaixão, a misericórdia, a longanimidade. E ali no trono, mostrando a sua justiça, né, o seu julgamento e a sua disciplina. E aí o autor começa a falar sobre os anciãos, que nós já dissemos. E aí no último parágrafo da primeira página da aula, ele diz assim, ó, em seguida, João vê anciãos de branco, que mais à frente se prostrarão e adorarão. O número 24 é recorrente nas disposições do serviço sagrado no templo, mas é provável que se refira à soma das 10 tribos e dos 12 apóstolos. Em qualquer dos casos, esses anciãos devem ser identificados como seres angelicais que representam a igreja tanto da antiga quanto da nova aliança perante Deus. O fato de estarem coroados e assentados em tronos indica que o povo de Deus já reina com o seu povo. Então, querido, só recapitulando, isso aqui está mostrando que a igreja, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, está adorando o Senhor, está adorando constantemente. Ou seja, a igreja do Velho Testamento é representada pelos 12 patriarcas. A igreja do Velho Testamento é o povo de Israel, e o povo de Israel é constituído das 12 tribos, dos 12 patriarcas. Então, está ali os 12 patriarcas representando a igreja do Velho Testamento, e a igreja do Novo Testamento é representada pelos 12 apóstolos. Então estão ali os 12 apóstolos, não os 12 apóstolos literalmente, nem os patriarcas, mas estão representando eles ali porque eles representam a igreja tanto do Velho Testamento e do Novo Testamento. O que Deus quer dizer é simples, o que Jesus quer dizer é que a igreja adora o Senhor, está adorando e adorará para sempre, sempre reconhecendo, e eles estão com coroas de ouro porque o povo de Deus reina. A igreja reina. Então, é por isso eles estão ali de branco representando a pureza, e eles estão ali. Então é isso, os 24 anciãos representam a igreja, tanto do Velho como do Novo Testamento, nas pessoas dos patriarcas e dos apóstolos. Se nós formos estudar sobre a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, né, que é a igreja, nós vamos ver que a base estão os nomes dos 12 apóstolos e os portais, 12 portais, escrito o nome dos 12 patriarcas, que dá na mesma, que está representando a igreja. Então, é isso que significa esses 24 anciãos. Feito isso claramente, vamos ver então sobre o mar de vidro, porque lá diz também sobre o mar de vidro. O mar de vidro relembra o mar de bronze no pátio do Templo de Salomão. No Templo de Salomão, havia na entrada a bacia de bronze, que era chamado Mar de Bronze. Os sacerdotes, para adentrar no santo ou no Santo dos Santos, eles tinham que se purificar, eles tinham que lavar para entrar na presença de Deus. Então, veja que à frente do trono há esse mar de vidro, não é? Significa que nós, para adentrarmos na presença de Deus, nós temos que nos purificar. É necessário, é fundamental que quando nós formos ter comunhão com o nosso Deus, nós purificarmos a nossa mente, o nosso coração, confessarmos os nossos pecados e adentrar o trono do Senhor com santidade. Esse é o primeiro significado desse mar, né, de cristal. O outro significado é que diz que ele está embaixo do trono, ele está servindo de base para o trono. Então o que acontece? O trono do Senhor tem a base transparente, de cristal, é limpa. E eu fiz até uma comparação na outra aula que o trono brasileiro, né, os poderes constituídos, a base é de lama, se formos comparar,
para entendermos a base, a construção do trono de Deus é limpo como cristal, totalmente transparente, puro e íntegro. Então, esse é o significado desse mar ali. Primeiro, que para aproximar-se de Deus devemos nos lavar, assim como os sacerdotes faziam, se lavavam para entrar na presença de Deus, nós também precisamos. E que o trono de Deus, a base dele, é transparente e muito digno. Vamos dar prosseguimento, então, para a gente ir entendendo e refletindo sobre cada uma das coisas. Eu não perguntei aos irmãos, mas fique à vontade para contribuir ou fazer alguma pergunta sobre esses símbolos, principalmente que nós já vimos, tá? Pode ficar à vontade, se alguém tiver alguma dúvida e quiser compartilhar. Eu queria fazer uma observação. Fica à vontade. Falou Moisés e o arco-íris, eu queria falar na hora. Boa. Eu já até falei para os meninos lá de cá, falei, olha, vocês podem falar. Então é Noé, não é Moisés, tá, gente? O pessoal que está aí em suas casas, o Léo está aqui lembrando que o arco-íris é com Noé e não com Moisés. Não vamos trocar as coisas aqui. Obrigado, Léo. Agora, queridos, vamos então ver sobre os 4 seres viventes. Antes de irmos para os 4 seres viventes, vamos lembrar que o autor da revista aqui, eu acredito também que ele está certo, quando ele fala dos 24 seres viventes, ele fala primeiro de anjos. Né? Só que é anjo, mas os anjos estão representando a igreja do Velho e do Novo Testamento. Agora vamos ver sobre os 4 seres viventes, que também são anjos, mas eles estão representando algo aqui muito importante. Vamos ver o que o autor diz aqui na página 25, no 2º parágrafo. Ele diz assim, ó: diante do trono há 4 notáveis seres viventes, semelhantes aos das visões de Ezequiel e Isaías. Alguns estudiosos pensam que eles representam toda a ordem criada de vida animal, em adoração àquele por cuja vontade todas as coisas vieram a existir. Então, vejam bem, é só a gente lembrar que aqueles 24 anciãos estão representando a igreja, que está adorando. Esses 24 anciãos estão representando todos os seres vivos, todos os animais. Nós poderíamos citar, por exemplo, o seguinte exemplo. Aquele que tem rosto de leão, cara de leão, ele representa os animais selvagens. O que tem a cara de novilho representa os animais domésticos, os animais domesticáveis. O que tem rosto de águia representa as aves em geral. E o que tem rosto de homem, obviamente, representa a raça humana. É interessante o que esses seres estão fazendo ali. Estão em volta do trono e estão adorando. E é exatamente a natureza está. Os seres, os pássaros, eles adoram, estão em volta, o trono está no centro, Deus está no centro e eles adoram o Senhor. Às vezes até inconscientemente, mas os passarinhos, a gente canta tão lindo, né? E agrada a Deus, Deus os criou para cantar. Se Deus os criou para cantar, quando eles cantam, então eles estão sim adorando a Deus. Né? Então todos estão em volta do trono ali adorando a Deus. Esses 4 seres viventes ali que são anjos, eles não estão ali à toa. Eles não iriam ter esses rostos, se apresentar com esses rostos assim, desses animais por acaso. E a visão, a coisa é tão lógica, né? Eles estão ali, estão diante do trono, estão adorando o Senhor. Mas não fica só aí, nós vamos ver mais adiante que de fato nós vamos ver que todos os seres viventes vão estar ali mesmo. O que eu acho interessante é que tem alguns países que passam por tudo aos animais, né? Uhum. E aí está mostrando aí também, acho que sim, para a gente que crê no Senhor, na palavra de Deus, é que eles têm que mostrar que até os animais, até a natureza, tipo assim, as pessoas colocam isso hoje no lugar de Deus, e a Bíblia está mostrando totalmente o contrário. É o contrário, eles adoram a Deus. Eles não podem receber adoração. Mas é incrível isso. Se a gente for estudar a história da idolatria, Esther, a gente vai ver que sempre
a raça humana adorou os animais, desde o lagarto, o jacaré e tudo mais. É por isso que quando Moisés foi escrever a história da raça humana, a Bíblia começou em Gênesis falando que Deus criou. Eles estavam adorando aquelas coisas quando Moisés disse, e Deus criou tal animal, tal dia criou os répteis da terra, para mostrar para Israel, falaram, vocês não vão adorar o que o povo aí adora, porque Deus criou essas coisas, você tem que adorar Deus, Ele é o Criador. Vocês vão ter que parar, porque o povo de Israel, eles adoravam essas coisas lá no Egito, eles aprenderam com os egípcios, com os babilônicos, adoraram os animais. Mas é exatamente ao contrário, os animais que adoram, e não, né? Mas isso era realmente uma coisa, Israel sempre foi exortado por Deus, sofreu por causa disso, que eles não conseguiam desvencilhar de adorar animais. Inclusive, adorar um bezerro de ouro, né? Como vocês sabem, e é por aí mesmo. Mas então, queridos, feito isso, explicado então sobre os seres viventes, o autor diz uma coisa aqui interessante, como que fechando esse tópico. Ele diz assim, ó, vamos usar isso aqui para fechar o tópico, como aplicação. Todas as imagens dessa visão de João transmitem o conceito de que Deus é o soberano sobre toda a terra, sobre todas as criaturas e sobre toda a humanidade. Ele é aquele que se assenta no trono, o seu trono é o centro de todo o universo. Então, queridos, ele está no trono, o trono é o centro de todo o universo e todos dependem dele. É muita tolice do ser humano, o ser humano às vezes estuda tanto para ser tão ingênuo, porque está ali no centro Deus e todo mundo ali dependendo dele para viver, para qualquer coisa. Eu vou contar um negócio para vocês, para ilustrar essa questão aqui de Deus estar no trono aqui, todo mundo está em volta dele, não importando classe social, espécie animal, todos estão ali. Eu vou contar para vocês. Quando eu estava fazendo seminário, eu vim com a Adel para Brasília aqui, passar uns dias, e nós ficamos na casa de uma família. Eles viajaram e deixou a gente ali tomando conta dessa casa. E eles tinham um aquário que tinha várias espécies de peixes ali. E uns peixes mais nobres, uns mais simples, acho que tinha até um cascudo nesse aquário. E aí, sempre a mesma coisa, né? Tem aquele aparelhozinho de oxigênio, aquela mangueirinha que vai liberando oxigênio na dose certa, e eles ficam ali tranquilos. Mas um belo dia eu acordei e estava com um problema, aquele aparelhozinho estava soltando pouco oxigênio. E eu fiquei apavorado, porque eu não sabia mexer naquilo, e comecei a tentar consertar, mas eu observei que aqueles peixes, tanto aqueles mais novos, eles fizeram um círculo em volta daquela mangueirinha, que está soltando pouco, ali tentando respirar e como que clamando para aquela mangueirinha ali, para aquele aparelho, para ter misericórdia deles, porque eles iam morrer se eles não liberassem o oxigênio. E aí os peixes, até o cascudo estava lá. Cascudo, os peixes mais nobres. Então eu fiz essa visão, lendo aqui, eu lembrei. Então é exatamente assim. O Senhor está no trono ali, todos estão ali em volta como aqueles peixes ali, dependendo completamente. Se eu desligasse por um pequeno tempo aquele aparelhozinho, aí o que ia acontecer? Eles iam morrer. E eles ali em volta mesmo, em volta ali, precisando, necessitando, aí até que eu consegui, né? Aí eu consegui liberar e eles saíram ali, ficaram felizes, mas eu achei isso uma boa ilustração. Então, queridos, é isso. É o primeiro tópico. Vamos agora concluir com o segundo tópico, porque esse tópico, ele fala do Deus Criador, e o outro tópico fala do Deus Redentor. Esse tópico aqui falou sobre o Deus Pai, só sobre o Deus Pai. Agora nós vamos fazer uma reflexão sobre o Deus Filho. Agora o assunto, o foco saiu do Deus Pai e focou agora o Deus Filho. Se não, observem. Vamos ler só uma introdução aqui para vocês verem do tópico. Aquele que estava sentado no trono é agora retratado, portando um livro todo selado que representa o juízo de Deus. Esse livro que ele está na mão representa não só o juízo de Deus, mas todo o projeto de Deus, o plano de Deus, a história
do Novo Testamento a partir dali. Então está lacrado, ninguém sabe. Tem pessoas que falam, fulano vê o futuro, prevê para não sei quem, na televisão. Isso é conversa fiada. Ninguém conhece o futuro. O futuro só aquele que criou o futuro, que criou a história, ele conhece. E ele prossegue aqui, surge um anjo então forte, incumbido de encontrar alguém que seja digno de abrir o livro, o livro selado, que nós já vimos. E aí, no primeiro parágrafo, aqui no meio da página 26, ele fala assim, ó, aparentemente o livro contém o plano de Deus de juízo e redenção. Ou seja, a palavra juízo e redenção significa que no livro tem o julgamento, né, e tem a salvação também, o julgamento dos ímpios e a salvação dos salvos, e a redenção. E o porta-voz angélico procura alguém que abra o livro, isto é, que tenha autoridade soberana para executar esse plano. Uma vez que o plano divino se refere ao gênero humano, precisa ser um homem, mas todos são pecadores e estão debaixo do juízo contido no próprio livro. Ninguém é digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. E depois eles vão dizer, quando fala que é Jesus, ele fala porque ele comprou com seu sangue. Então ele comprou, ele pode sim, porque ele morreu pelo seu povo, então ele é digno. E ele prossegue aqui, falando, João chora muito, pois percebe que se os selos do livro não podem ser rompidos, o glorioso plano de Deus não se realizará. Mas seu desespero é de pouca duração, pois um dos anciãos o conforta, dizendo que o leão da tribo de Judá, também conhecido como a raiz de Davi, venceu e pode abrir o livro. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu tudo, ele é mais que vencedor e ele pode abrir o livro. Mas eu quero falar um pouquinho ainda sobre essa expressão que eu acho muito interessante desse nome de Jesus, né, leão da tribo de Judá e raiz de Davi, para ficar bem gravado na nossa mente. O que significa quando a gente usa essa expressão leão da tribo de Judá e raiz de Davi? Nós sabemos que Jacó, quando ele abençoou seus 12 filhos, quando chegou em Judá, ele diz, você é leãozinho. O que Jacó queria expressar com isso? Que a linhagem de Judá seria a linhagem de reis eternos, não só até Davi e não só até Jesus, mas eterno, porque quando chegou em Jesus, aí acabou a dinastia, não tem mais, então Jesus é o rei eterno. Então o leão, vocês sabem que representa o rei da floresta, então é por isso que ele é chamado de leão. O primeiro rei não foi da tribo de Judá, mas não deu certo, não funcionou, que foi Saul. E quando Davi assumiu, nunca mais houve outro rei nessa linhagem de Judá. Dividiu-se as tribos, foram 10 tribos para o norte, lá tiveram várias dinastias, mas a tribo de Judá, né, que ficou com a tribo de Benjamim no sul, eles permaneceram, até que acabou-se os reis. Morreu-se o último rei, não teve mais rei. É por isso que aí vem o nome raiz de Davi, porque raiz é aquilo que não morre. Morre a árvore, seca a raiz, depois ela brota. Aí brotou, Jesus é um broto, um renovo, e aí deu continuidade. É por isso que ele é chamado de raiz de Davi. Primeiro, ele é chamado de leão da tribo de Judá por causa disso, né? Ele é o cumprimento ali de Jacó, o rei eterno, que vem de Davi. Mas para completar isso aí, tem que falar raiz de Davi, porque houve um período sem reis e ele deu prosseguimento, ok? Então não se esqueça disso quando alguém usar essa expressão para vocês, que ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. E aí, ele no segundo, para concluirmos aqui na página 26, no primeiro parágrafo, no meio da revista, diz os 7 chifres. Ele vai explicar sobre os 7 chifres, que tem o cordeiro e os 7 olhos, porque ele apresenta-se como um cordeiro, como quem foi morto, né? Tinha sido morto com marcas, né, de que foi sacrificado. E ele não é um cordeiro simples, porque esses 7 chifres aqui, o chifre representa poder, autoridade e força, e o número 7, total. Significa que tem toda a força que existe, todo o poder e toda a autoridade. Não é um cordeirinho comum, por causa dos 7 chifres. Representa todo o poder, toda a autoridade, toda a força, no sentido geral. E ele tem 7 olhos para mostrar a sua onisciência. O número 7, eu repito, é completude, é totalidade, então ele tem toda a visão, ele vê tudo.
Ele vê tudo em todo tempo, em todo lugar. É por isso que ele tem os 7 olhos. Então, essa é a explicação, então, dos 7 chifres e dos 7 olhos. E ele diz aqui o seguinte também: os resultados da posição conquistada pelo Cordeiro serão desvendadas mais adiante. Mas antes, há mais uma cena de adoração celestial. Os seres viventes e os anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tal como fizeram diante do próprio Deus, implicando claramente a divindade do Cordeiro. Isso aqui também é interessante, gente, porque nós estamos vendo agora focando o Cordeiro e não o Deus Pai. Mas vocês percebam que é o mesmo que aconteceu com Deus Pai, os seres viventes, os 24 anciãos e toda a criatura adorando agora o Cordeiro. Isso serve para a testemunha de Jeová, para Mormons, para essas seitas que não aceitam Jesus como Deus. Espírita, como um espírito evoluído, e tantas outras seitas, né? Até pessoas que se dizem evangélicos, correntes de evangelho, dizendo que Jesus é arcanjo Miguel. Então, aqui mostra que ele é Deus, ele recebe a mesma adoração dos homens, dos anjos e dos animais. Nós estamos falando, esse capítulo está tratando exclusivamente do Filho e não do Pai. E para concluir agora, nós vamos ver todo mundo adorando o Cordeiro. Aqui na página 27, no primeiro parágrafo, diz assim, ó: então o louvor daquele pequeno grupo, o pequeno grupo que ele está se referindo aqui, não sei se você encontrou aí no primeiro parágrafo. Então o louvor daquele pequeno grupo, o pequeno grupo são os 24 anciãos e os seres viventes. É replicado por uma multidão inumerável de outros seres celestiais, milhões de milhões e milhares de milhares. Está se referindo aos anjos agora, todos os anjos dos céus. Esse segundo cântico também exalta o Cordeiro por sua morte. Muito bem. Aí ele usa uma palavra aqui muito interessante, por fim. Essa palavra aqui tem muito significado. Por fim, agora, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, glorifica a Deus e ao Cordeiro. Aos dois agora, perceba que tudo aqui está adorando os dois ao mesmo tempo, o Pai e o Filho. Por fim, agora toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, glorificam a Deus e o Cordeiro. Isso parece ser um vislumbre daquele dia em que até mesmo os inimigos de Deus dobrarão os joelhos diante dele. Então aqui, é como eu disse na aula passada, quando você joga uma pedra num poço, aí faz aquelas ondas, né, vai aumentando. Então uma ondazinha primeiro os 4 seres viventes, uma segunda os 24 seres, os 24 anciãos, mais uma, os anjos, todos os anjos, e uma grandona que está ali, toda ser que respira, todo ser vivente está ali naquela volta. E na aula passada a Esther citou o Salmo, né, que fala ali, vai mais além, ali diz que até os seres inanimados... Oi? É a Socorro ou a Esther que citou o Salmo? Exato, é a Socorro mesmo. Então, a irmã Socorro citou esse Salmo que até os seres inanimados, né, porque lá está dizendo que o sol, os astros também adoram, até as pedras. O próprio Jesus disse certa vez que ele estava entrando em Jerusalém e as crianças estavam dando glória a Deus, e aí os escribas pediram para Jesus, Jesus fala para eles calarem, fazer silêncio, e Jesus disse, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Então, os próprios seres inanimados também, as árvores, a natureza proclama e adora o Senhor ali, ele está no centro, e todo mundo louvando e bendizendo o nome dele. E diz, de fato, como o autor diz aqui, que vai ter um dia que até aqueles que não querem vai ser obrigado a se curvar, porque a adoração é reconhecimento, que ele é o Senhor. Vão ter que reconhecer e saber que ele é o Senhor, que ele reina. Fim da revista, da aula, eu não poderia deixar de arrazoar com vocês aqui um minutinho sobre a aplicação. Eu achei essa aplicação aqui fenomenal, muito importante. E eu quero ler ela com vocês por causa disso, porque eu achei ela muito interessante. Observem, em Apocalipse,
percebemos que a adoração é uma das principais atividades celestiais. E, portanto, a adoração comunitária é o momento de nossa vida terrena que mais se aproxima da vida nos céus. Essa é a principal atividade celestial, a principal atividade que é exercida no céu é o culto, é a adoração. Então nós precisamos atentar para isso, para a nossa adoração comunitária, para o culto. Se nós não sentimos prazer de estarmos juntos, cultuando, adorando o Senhor aqui, como é que nós vamos sentir prazer nos céus, onde todos estaremos? Então começa aqui na terra, e nós nos ajuntamos para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, não para difamação, para fofoca, para contenda. O nosso momento de culto é um momento de exaltação ao nosso Deus, é um momento de comunhão, e isso é a principal atividade que acontece nos céus. Perceba ali Deus no centro e todo mundo o tempo todo cultuando, adorando o Senhor. Agora a aplicação mais direta, você tem valorizado a participação nos cultos com sua igreja? Ou você tem permitido que outras atividades ocupem esse momento? Revise sua agenda dominical. E ele conclui aqui falando também que a adoração, a motivação é Deus e não qualquer outra coisa. Observe, o foco da adoração celestial é a glorificação de Deus como Criador e principalmente como Redentor. Esse é um corretivo para muitas igrejas em que o culto é focado em fazer o adorador se sentir bem, em oferecer um bom espetáculo, entretenimento, etc. Reflita sobre se o foco da sua adoração tem sido teocêntrica, com o centro em Deus, ou antropocêntrica, centrado no ser humano. Então a nossa adoração tem que ser centrada em Deus e tem que ser contínua, porque essa é a atividade no céu. Temos que reunir a comunidade de Deus, o povo de Deus está sempre reunido com esse objetivo, nenhum outro, mas com esse objetivo de adorar e cultuar o Senhor, fazendo coro com esses 24 anciãos, com os seres viventes, com os anjos dos céus, com toda criatura, fazendo coro com todo mundo, adorando e entendendo que dependemos completamente do Senhor para tudo. Isso é uma atitude sábia, entendermos que até a respiração nossa, até o piscar do olho, nós não conseguiríamos piscar o olho se Ele não permitisse. A dependência total. O que nós vamos bater no peito, arrogar alguma coisa, achar que somos alguma coisa? Para que vaidade, tanta vaidade, egoísmo, soberba, se nós dependemos totalmente do Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos colocar em pé após essa aula e vamos agradecer ao Senhor por esse momento juntos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de escola dominical, por essa reflexão. Senhor, nos capacite a entender e aplicar a Tua palavra e continuar entendendo esse livro que é tão importante para o nosso elevo, para a nossa edificação e para o nosso entendimento. Senhor, abençoe essa igreja, Pai, despertando, para que ela possa cultuar o Senhor, ter realmente desejo no coração de estar juntos para cultuar, para louvar o Teu santo nome, Senhor. Nos abençoe, nos conduza nesse final de ano e ano que vem, que possamos estar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Nos ajude e nos abençoe e nos dê uma tarde abençoada e também um culto abençoado logo mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Às 19 horas estaremos com a palavra do Senhor. O Rafael vai estar trazendo aqui a palavra do Senhor para nós e com certeza seremos grandemente edificados. Que o Senhor abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde.